O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras às 20h30 no canal YouTube Gestão em Pauta com Cláudio Luve e na TV todas as terças-feiras às 23 horas no canal 8 Vivo e 9 Claro em São Paulo e todas as quintas-feiras no canal aberto 53.2 da Com Brasil TV, na Grande São Paulo, e canal 508 Vivo e 3 da Claro, em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores e patrocinadores. E o tema de hoje é desenvolvimento humano, despesa ou investimento estratégico? Estamos aqui com a Cida Donato, ela é pós-doutora em Artes e Ciências Humanas, especialista em conscientização pelo movimento de jogos corporais e em sensório psicomotricidade. E o Dr. Marcos Antônio Fonseca, que é médico otorrino em medicina do trabalho e em medicina de aviação. Cida e Dr. Marcos, sejam bem-vindos. É um prazer imenso recebê-los aqui no programa. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui com você. Quero agradecer a Brasil.com, quero agradecer o programa Gestão em Pauta e poder participar aqui, né? Contribuir um pouquinho com esse debate que é muito importante. Maravilha. E um agradecimento especial aqui ao meu amigo Fernando Mauro, da Com Brasil, TV Com Brasil, e ao nosso amigo também, novo amigo Carlos Lupe. Cláudio Lupe, perdão. Que tem esse programa que se relaciona muito com o mundo de RH e traz informações importantes para que todos possam desempenhar suas funções, né, da melhor maneira possível. Ou seja, integrar, né? Se integrar. Exatamente, se integrar, né? Você citou bem em RH, a gente fala aqui de gestão, né? De gestão de pessoas, né? Que abrange ali pessoas, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Sim. Isso. Mas, Cida, fale um pouco mais sobre você, sua jornada. Então, Cláudio, a minha jornada ela é um pouco curiosa, né? Ela é meio que um mosaico. Mas graças a ela eu cheguei aqui, porque ela vai unindo vários conhecimentos de diferentes lugares. Eu começo como cenógrafa e artista do corpo, e aí eu vou por um caminho aprofundando esses estudos, né, corporais, estudos de comportamento, estudos de dança somática.
até que comecei há 14 anos uma pesquisa dentro da UFRJ sobre como esse trabalho sensorial ele vai mudando comportamentos, como ele vai atuando, né, na psicossomática. Comecei com crianças, com adultos com deficiência, na verdade. Hoje eu trabalho com crianças com deficiência cognitiva e estamos desenvolvendo um programa, eu e Marcos, né, resolvemos fazer uma dupla bacana, um programa para empresas, por várias questões que eu acho que a gente vai discutir aqui, né, voltado a empresas com essa proposta de trabalhos corporais, de atividades corporais, né? Sim, perfeito, perfeito. Doutor Marcos. Bom, eu comecei a trabalhar com medicina do trabalho desde praticamente a minha saída da residência em Otorrino. E fui ao longo do tempo, né? Comecei no Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, trabalhei em diversas empresas nacionais, multinacionais, né? E fui adquirindo experiência nesse ramo. E a gente, claro, observa que hoje a evolução é muito rápida, né? As coisas acontecem de uma maneira que às vezes a gente não percebe. E hoje nós temos várias normas regulamentadoras, né, que norteiam o que as empresas obrigatoriamente têm que realizar. Sim. Uma delas é a NR1, que na verdade vem sendo já discutida há muitos anos, mas implementada este ano, e que vai necessitar uma atenção especial, principalmente do RH. Perfeito. É um tema, assim, muito atual e necessário, e entender que as empresas precisam agora reconhecer essa importância das pessoas no seu negócio, né? Porque a gente sempre fala que por trás de uma empresa, por trás de uma máquina, um computador, tem as pessoas, né? E como que elas estão, né? Estão bem, de forma saudável, tanto física como mental. Então, realmente é um tema muito necessário para se falar e se debater, né? E realmente passar para as empresas essa importância. Eu até gosto de falar, doutor Márcio, que as empresas não podem ver isso como um custo. É enxergar como investimento. Sim. Porque essas pessoas estão bem, né, mentalmente, né? Poxa, isso vai impactar no seu desempenho. Sim, podemos dizer que o maior ativo da empresa são as pessoas. Exato. Né? E claro, o RH cuida de pessoas. Exato. Então, como você mesmo citou no início aí, custo ou despesa? Depende do seu olhar. Claro que, à primeira vista, é custo, porque você vai ter que investir, vai ter que alocar recursos para que possa obter os melhores resultados. Sim. E é uma coisa que a gente não vai poder fugir. Não tem como mais. O mundo, a nossa sociedade está sofrendo transformações muito rápidas. E principalmente na área de saúde mental. Sim, sim. Que às vezes a gente não dá tanta importância. E então eu acredito que o olhar de visão de futuro das empresas que querem se destacar, ela tem que dar uma atenção especial. Verdade, verdade. Cida, quais são as dores das empresas que acreditam ter e quais são as verdadeiras necessidades que devem ser identificadas? Então, na maioria das vezes, as empresas, elas procuram esse trabalho, quando procuram, né? Porque tem febre, né? E a febre é um sintoma, não é a doença. E quando a gente chega na empresa, a gente encontra o quê? Uma desorganização humana. Uma desorganização não é em termos estruturais, é uma desorganização em conexões humanas, né? E aí, poucos sabem o que fazer com isso. Por quê? O que acontece hoje, eu acho que você já falou, ou Marcos, acho que você na abertura falou, é que a gente está privilegiando demais a máquina. Antes privilegiava demais o intelecto. O intelecto, inclusive, está sendo deixado de lado, né, com as IAs. Agora você tem tudo pronto. Sim. E o corpo que já estava refém, ele está muito mais refém de toda essa estrutura. E a gente sabe que o corpo é uma pequena célula
de uma grande célula que é a empresa, né? A gente estava até fazendo essa analogia, né? Sim. Do coração, né? O cérebro e o coração. Cérebro né? e o coração. Então, assim, o recurso humano é o coração da empresa. E quando o coração não bombeia bem, o corpo não funciona, o pulmão incha, né? Não há... Então é isso. O que a gente vai ver o sintoma, mas tem que reconhecer onde está a doença, Exato. o problema. E o problema sempre está no humano. No humano. No humano, nas relações humanas. Esse olhar, né, de poder enxergar e realmente na fonte, na dor, né? Na dor, dor. Seria isso, né? Existem algumas maneiras. A gente pode aprender, né? O conhecimento ele pode vir no amor ou pelo amor ou pela dor, né? E aí onde que a gente consegue realmente identificar junto às empresas o que realmente precisa ser tratado, curado. Sim. Seria isso? Na verdade... Ou não. Pode ser uma cura, quando já chegou a um estágio, né, de adoecimento, mas pode ser uma prevenção também. Sim. Eu acho que o empresário inteligente hoje, que quer realmente investir, porque não adianta investir só na estrutura arquitetônica ou nos produtos, ele tem que investir em tudo, né? É exatamente como o corpo. Se você só cuida do coração e esquece o pulmão, fuma, daqui a pouco está tudo danificado. Então, o empresário inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar de tudo. Então, ele tem que ter a consciência de que o material humano que ele tem é a empresa dele. Sim. É a força motora dele. E quando isso é deixado de lado, e a maioria das vezes né, a empresa começa a sofrer, a sentir dor, né? Então é isso. Você falou uma coisa bem importante, a questão da prevenção, né, doutor Marcos? Hoje em dia a empresa tem que tratar a prevenção e não deixar o problema acontecer, aquela dor aí se instalar, porque fica mais complexo para poder reverter. É possível, mas fica mais complexo. Sim. Agora, se você trabalha a prevenção, poxa, esse é o melhor caminho. Ainda mais agora, como o doutor Marcos bem citou, a questão da NR1, que ela veio para isso mesmo. Sim. Ela veio para prevenir, não seria isso, doutor Marcos? Na verdade, né, a medicina do trabalho, a atuação dela é na prevenção. Claro que o primeiro nível de atuação é prevenção. Claro que você também atua em outras fases. Mas tem um ditado que minha avó já dizia, né? É melhor prevenir do que remediar. Porque, olha, isso tem uma lógica, né? Que você gasta muito mais. Então, a gente, às vezes, a gente fica preso somente ao custo. A gente talvez nem saiba direito o que quer dizer custo. Eu sugiro que as pessoas se atentem a esse fato, porque, claro, hoje as empresas têm cada vez custos, né, para manter o seu negócio. Às vezes, ela tem que atuar em áreas que não é o negócio principal. Ela começa a ter que se dedicar a tantas coisas que não estão relacionadas à atividade fim. Então, eu acredito que acho que a visão do futuro das grandes empresas que vão sobreviver a esse mercado competitivo está em enxergar, né, esses aspectos. Sim. E é fundamental, doutor enxergar Marcos. E investir. E investir, que é o que a gente Porque vem não falando. adianta só enxergar, né? Você tem que primeiro investir para você ter resultados. Eu lembro da sua fala que você falou um pouco atrás aí, que no começo, de repente, é um custo mesmo, que tem que alocar ali os recursos, mas aí é onde que a gente entra, né? Que o retorno disso é o que vai fazer manter uma empresa saudável, né? Porque, como a gente bem falou aqui no início, se a pessoa não está bem, ela não vai produzir, não vai ter ali um engajamento adequado, não vai. Agora, se a pessoa está bem ali mentalmente, saudável, em todas as esferas, ela estando bem, aí ela vai produzir, vai entregar mais, né? E a gente já tem o grande problema das pessoas não estarem bem. A nossa sociedade hoje, a gente sabe que está bem adoecida, né? Sim. E se a empresa ainda não trata esse funcionário, porque tem a pessoa, né, e o funcionário. Pelo menos o funcionário sabendo lidar com as suas questões. Exato. E essas questões na relação com a empresa, já ajuda bastante, né? E muito, né, doutor Marcos? Essa relação aí. Sim, o que acontece é que acho que todos nós, né, sabemos de uma forma direta ou indireta que estamos passando por conflitos, né, uma mudança de alguns paradigmas, inclusive a IA, né, que vai ser a maior disrupção, a maior disrupção, né,
que a gente está vivenciando. Ela pode ajudar muito, tanto na área de saúde, mas uma coisa que eu acho que a IA não vai conseguir é agir na emoção. Não, não E tem aí, como. e o ser humano, né, os fatores emocionais têm uma relevância muito grande. Muito. Quando você, por exemplo, está contratando um colaborador, você vai ver primeiramente as capacidades técnicas. Perfeito. Você vê currículo, vê a desenvoltura, o histórico da pessoa ao longo do tempo, mas as pessoas são demitidas principalmente por outras habilidades. E Os uma delas comportamentos, né? Comportamentos e como ela se comporta em relação ao outro, né? Como ela faz a gestão, né? Sim, sim. Dessa questão de relacionamento interpessoal. Você falou uma coisa bem importante, doutor Marcos, que a IA está aqui e não tem mais como voltar atrás. E a IA, vamos imaginar que ela vai pelo lado da razão. Então, tudo que for razão, ela vai resolver. Sim. E vai ajudar muito a gente. Sim, ajuda. Porque, veja bem, se você imagina uma empresa aí com 100 mil pessoas para obter dados ali. Então, a máquina, a IA, vai ajudar nessa parte racional do negócio. Sim. Então, se ela conseguir fazer bem, já faz bem. E que nos ajudam muito. Mas você citou uma coisa importante, que ela não tem, que é a emoção. Que aí é onde que entra as pessoas. Eu diria que na área médica, né, a gente fica muito preocupado com a IA, se ela vai acabar com várias profissões, né? Realmente, acho que vai ter uma reorganização. Sim, uma reorganização. Reorganização. Por isso que eu aconselho a quem não ainda tem em mente que a IA ela veio para modificar, né, comece a se dedicar um pouquinho ao estudo, porque você vai ter uma ferramenta, né, que vai te ganhar em escala. Exato. Enxergar ela como um parceiro. Um parceiro, exatamente. Que vai te auxiliar, ajudar em muitas coisas e te deixar um tempo maior para você pensar de forma mais estratégica em relação ao negócio. Inclusive para o próprio lazer, né? Perfeito. Porque às vezes hoje a gente esquece muito, né, de lazer. Verdade. E o lazer está ligado à saúde mental. Sim. Se você só fica focado em certos temas e não dá um tempo para você, exato, doutor, né, ter em equilíbrio os equilíbrios que o ser humano precisa ter, como, por exemplo, o ciclo circadiano. Que esse ciclo todos nós temos, não tem como fugir. E ele interfere diretamente na saúde física e mental de cada indivíduo, e de maneiras diferentes. Sim. Sim, então, até pensando na questão do programa de desenvolvimento humano, né? Até em relação à sua experiência de você, a consultoria, né? Que vocês vêm trabalhando, né, com qualidade, né, eficiência, né? Mas dentro dessa questão de programa de desenvolvimento humano, quais são os sinais que você enxerga e que você costuma encontrar isso nas equipes? Então, relacionamento interpessoal é, assim, o mais evidente, né? Empatia, falta de colaboração. As relações também entre setores que não funcionam. Então, por exemplo, o meu setor depende do seu e vice-versa. Se a gente não tiver muito em sintonia, obviamente isso vai impactar na saúde da empresa. Sim. E muitas vezes o empregador ele pode acreditar que é um funcionário ou outro funcionário, mas não é. É o organismo inteiro que não está sabendo fazer a sua gestão. Então, é preciso trabalhar as pessoas para que elas constituam esse organismo de uma maneira saudável. Sim. Né? E não seja... Aí você falou da IA, né? A gente tem a interferência da IA e tem vários... São ruídos e nosso momento a gente ainda não aprendemos a lidar com isso direito. E vem acarretando, quer dizer, vem acompanhado de uma série de questões de uma geração de 2000 para cá, né? Que já era tecnologia, os videogames e tal. E eu estava no shopping, né? Só ilustrando aqui um pouquinho, e eu estava reparando as mães com as crianças. Hoje as crianças não vão mais para o parque, não vão mais brincar na praia, elas vão para o shopping. E você vê no shopping as crianças ficam num pico de ansiedade absurdo, porque elas querem consumir. Ela vê a boneca, o carrinho, o doce, e os pais têm que controlar, né? Olha o nível de ansiedade. E isso aí gera ansiedade no pai, Sim. Né? Que quer comprar, quer dar, ou tem... E vai criando uma geração cada vez mais adoecida.
cada vez mais frustrada, porque é só frustração. Isso vai para a empresa. Então, você vai ver funcionários frustrados, funcionários que, por mais benefícios que a empresa dê, ele nunca vai ficar satisfeito. Relações que não funcionam, colaboração que não acontece. Isso aí vai se esparramando, né? Vai se esparramando e cada vez mais adoecendo o meio, adoecendo a estrutura. Poxa, você citou algo aí bem importante, a relação entre as pessoas, né? Essa questão de você ter bons relacionamentos, ainda mais entre setores, né? Eu falo isso até por experiência, o doutor já trabalhou em muitas empresas, né? Como bem citou no começo aí, eu também trabalhei em bancos multinacionais, e a relação é importante. Se você não tem uma boa relação ali no dia a dia das pessoas, isso com certeza vai impactar no emocional, não é isso? Então, é a questão, né? Hoje as pessoas estão atrás das máquinas, se falam pelas máquinas, poucos se encontram, né? E cada vez estão mais isoladas, para dizer, em si mesmadas, né? Eu posso, a minha máquina, mas também mais isoladas. E essa questão do relacionamento interpessoal, ele é construído pele a pele. Exatamente. Né? Você não faz um relacionamento interpessoal por meio de um celular, de uma máquina. Você alimenta, mas você não constrói. E está cada vez mais difícil lidar com o outro. A gente está cada vez desaprendendo a lidar com o outro. E aí começa a crise, começa né, a afetar, de uma maneira geral, né, como a gente falou, já a estrutura da empresa. Sim, né? sim. E é fundamental. E a NR1, como o doutor falou, também vem para ajudar nisso daí, porque tem que se perceber o ambiente. Quando a gente fala de NR1, né, que são os riscos psicossociais, tem a ver com a mental, né? O relacionamento faz parte do negócio. Então, se eu tenho conflitos entre pessoas, vai impactar no emocional e no mental. Com certeza. Então, que bom que a NR está aí, né, doutor Marcos? Um líder, né, ele tem que conhecer a sua equipe. Exato. O líder que quer liderar, ele quer ser um orientador, né, e quer que as pessoas sejam estimuladas a desenvolver suas potencialidades. Como hoje a gente não se encontra, ou se encontra cada vez menos, porque o corpo fala. Então, um bom líder, ele sabe que a comunicação corporal, ela dá muitos sinais de como ele, inclusive, tem que se comportar diferente a cada um dos seus liderados. Exato. Porque são diferentes. Então, isso eu acho que está prejudicando. Esse contato humano está cada vez menor e está dificultando a liderança. Eu diria, Cláudio, dos gestores. Eu diria que nós precisamos resgatar o corpo. Há uma perda do corpo de um tempo para cá, né? Descartes já falava, já separou, né? Mente e corpo. A gente não acredita nisso, mas há essa separação. E agora até a mente está sendo até a cabeça está sendo decapitada, né? Então, temos que resgatar o corpo. E é essa a proposta do programa. E é muito legal porque você vê, eu sou artista de formação, né? Tive aí, como eu já falei, minha trajetória e estou dialogando com um médico, coisa que há um tempo atrás parecia impensável. É verdade. Né? Então, assim, a medicina, ela dificilmente dialoga com a minha área, mas a gente está dialogando e está encontrando pontos em comum incríveis, principalmente nessa área do trabalho. Né? Sim. A gente começou, na verdade, começamos voltados para um trabalho voltado para pessoas atípicas, ou diria com deficiência. Por questões familiares, né, foi uma das coisas que nos aproximou. Não sei se eu posso citar, né, eu tenho uma neta, né, que tem paralisia cerebral, grau 5, né, e a Cida começou a desenvolver o trabalho, né, junto com ela. E eu pude observar evoluções que durante meses eu não vi com uma equipe multidisciplinar de excelente qualidade e não vi tantos resultados como ela viu. Por exemplo, a minha neta, ela não sorria. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir, foi quando ela começou a desenvolver o trabalho dela. Olha, que bacana, Cida. Sim, foi pra muito gente, lindo. é uma grande vitória. Para os outros, isso não é nada, sei lá. Sim, isso é fantástico, viu, Cida? Parabéns. Nós temos essas duas vertentes, né? Que é o programa Alfabetização Corporal, que eu vim até falar no programa do Guga, né?
E esse que eu e Marcos estamos desenvolvendo juntos, que é o... Quer dizer, ele também está comigo na alfabetização corporal, chegou agora para fortalecer, né? Pelos conhecimentos dele. E esse programa para empresas, porque aí Sim. ele me alertou, falou, nossa, isso é o que o mercado está precisando. Exato. Não tem mais como fugir. Ou a gente vai ficar preso só o que a máquina pode nos dar, né? Não vai conseguir ultrapassar essas questões humanas. E as questões humanas são as crises. Exato. São as dissidências, são as diferenças que não se conjugam, né? Porque você pode ter uma confluência pelas diferenças, mas pode confluir. E cada vez está mais difícil você chegar a um ponto em comum. Só que a empresa ela não pode estar preocupada com cada um dos seus funcionários. Ela tem que estar preocupada com esse corpo. E como ela vai fazer isso? Com um programa direcionado ao trabalho com os seus funcionários, um programa humanizado. Muitas investem, manda o funcionário para fora aprender uma tecnologia, estudos de línguas, enfim, é bacana, necessário, mas precisa ter a consciência de que se não trabalhar esse corpo, em breve nós vamos falir. De uma maneira geral. Isso é importante demais, né? Cida e Dr. Marcos, o papo está bom, mas deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores, tá certo? O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho. O RH Max, plataforma de recrutamento com o uso da inteligência artificial. A Novitar, restaurantes empresariais, e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é desenvolvimento humano, despesa ou investimento estratégico? Estamos aqui com a Cida Donato. Ela é pós-doutora em Artes e Ciências Humanas, especializada em conscientização pelo movimento de jogos corporais e em sensório psicomotricidade. Isso. E o Dr. Marcos Antônio Fonseca, médico otorrino, também em medicina do trabalho e de aviação, que você vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, hein, Dr. Marcos? Tá certo? Bom, Cida e Dr. Marcos, dessa nossa conversa, falando bastante agora a questão das relações interpessoais. Isso é fundamental para qualquer negócio, na verdade, para qualquer ambiente, né?
Até em casa, se não tiver bom relacionamento ali, mulher, esposa e filho, né, isso gera uma crise tremenda, tá certo? Sim. Agora, para ajudar isso, você acredita que o desenvolvimento humano impacta positivamente, corrige alguma falha aí necessária? Total, Cláudio, porque se você não tem um trabalho onde as pessoas tenham a consciência, primeiro a consciência de si, né? Esse programa a gente trabalha muito a consciência de si, porque muitas vezes você não se enxerga. Você bota sempre o defeito no outro, o problema no outro, no patrão, no colega, no faxineiro, mas você não se enxerga. Então, primeiro é cada um tomar consciência de si. Em relação de trabalho de grupo que é feito, né? Enxergar potencialidades. Muitas vezes você está no lugar errado. Você é um baita profissional, mas está no lugar errado. Ou eu, que sou sua colega de trabalho, não enxergo o seu potencial. Não recorro a você quando eu preciso. Então, enxergar potencialidades. Melhorar os relacionamentos, melhorar a comunicação. Então, isso tudo está incluído no programa de uma maneira que, quando esse programa se fecha, a gente vai ter um global, né? Um desenvolvimento global do corpo da empresa, do coração da empresa. Perfeito, perfeito. Realmente, a gente sempre entende que investir em desenvolvimento faz a diferença para qualquer negócio também. Não dá mais até para aquelas empresas que têm medo. Poxa, mas de repente se eu investir no crescimento da pessoa, no desenvolvimento, ela vai embora para outra empresa. Não pode ter esse olhar. Continuando com a analogia corpo, né? Seria como se você comprasse uma linda roupa, uma bolsa Vitor Hugo, mas com o corpo todo doente. Todo doente. Isso vai ruir em algum momento, né? Desculpa, eu te cortei. Não, mas é isso mesmo, né? E assim, é realmente ter esse olhar mesmo. Eu fiquei um pouco curioso, doutor Marco, com a questão da medicina de aviação. Fale um pouco sobre isso. E o que pode aí também nos contribuir com essa experiência para o mundo do negócio, enfim? Eu, logo após que terminei minha residência médica em otorrino, eu fui direcionado para prestar alguns concursos. E tive a oportunidade de ser aprovado na Força Aérea Brasileira. E ao longo da minha carreira, né, eu fui me apaixonando pela aviação, de modo geral. E, em especial, uma coisa que a gente, às vezes, não percebe, que é a segurança. A aviação é o meio de transporte mais seguro. Eu acredito que todos saibam disso, sim. né? E ele é seguro porque ela tem normas, tem regras, tem uma série de mecanismos de controle que fazem ela primar pela segurança de voo. Então, eu, além de ficar como otorrino, eu fui para a área de segurança de voo, de investigação de acidentes aeronáuticos. E pude aprender muito com isso. Não só para o aspecto em si dos acidentes, mas como extrair situações que melhorassem até em meu comportamento e meu desenvolvimento e aplicação na própria atividade que eu exercia. Então, acabei me apaixonando e, né, hoje eu fiz algum tempo acrobacia aérea, né? E é uma coisa que é a coisa que mais me desestressou, é fazer acrobacia aérea. Quer dizer, eu não sou piloto, embora tenha feito o curso, mas eu acabei não tirando o brevet. Mas é uma sensação inesquecível. E sugiro, quem quer se destressar, que faça alguma coisa relacionada a isso, porque é uma adrenalina que dá saúde, que te dá um relaxa. É muito interessante. Mas só voltando para essa área de segurança de voo, né? Segurança de voo é prevenção. Ela age antes de acontecer. E quando acontece, ela ainda investiga a fundo para ver aonde ocorreu falhas e que os acidentes aéreos, a maior parte, né, eu diria que a grande parte é provocado pelo fator humano. Tá? Claro que outros fatores concomitantes, mas o fator humano é sempre o principal, eu diria. Olha só, mas até aí você vê como que as pessoas são importantes, né? Sim, claro que a aviação evoluiu. Hoje, teoricamente, né, não precisa mais de piloto para um avião decolar ou pousar.
mas ainda é necessário, né? Mas porque a tecnologia foi, né, cada vez mais o que está tornando a aviação muito mais segura do que há anos atrás, né? Mas é isso, a relação, né, entre pessoas e humanos é essencial, inclusive para manter a própria segurança de voo, porque existe uma interação muito importante entre o comandante, o copiloto e a sua tripulação, porque eles estão ali para quê? Para garantir a segurança dos usuários. Sim. Isso é fundamental. Doutor, me tira uma dúvida. Como você falou de acrobacia, é ir pro ar mesmo ali? Sim, aqui no Brasil, né, nós temos, claro, a Esquadrilha da Fumaça, que é da Força Aérea, que é uma das melhores do mundo, né? Mas no meio civil também existem vários pilotos e várias esquadrilhas, né, que fazem piruetas, fazem tudo que você não imagina. E olha, é sensacional. Eu diria que todo piloto que faz acrobacia, ele não consegue ficar muito tempo sem voar. Ele sente uma necessidade, né, para fazer o voo e fazer a acrobacia, porque ele sente muito bem. Eu vou agradecer a dica, mas eu prefiro ficar estressada em terra. É isso que eu tava pensando. Eu tenho medo de altura. Eu também. Meu Deus do céu, lá no ar fazer acrobacia. Prefiro o meu estresse na terra. Eu não tenho medo de altura, mas, por exemplo, eu nunca... Não é assim, não. Quem tem medo? A acrobacia eu fiz muito, né? Fiz várias, né? Tive o prazer de conhecer excelentes pilotos, não só da Força Aérea, pilotos civis também, né? Mas eu não conseguia superar o medo de fazer um salto de paraquedas. Mas acho que ainda vou fazer. Meu mental aqui, eu estou me preparando, porque convites eu tenho bastante, mas ainda não consegui. Ainda não? Ainda não, mas logo eu vou saltar e vou trazer para vocês aí. Eu me lembro que eu falei Traga essa experiência, porque olha... E quem sabe vocês não vão numa dessa. Vou. Já pensou? Não, viu? Não tenho muito esse desejo, Pode me esperar. Olha que... depois que você conseguir, com certeza você não vai querer parar, não. Eu já não. consegui descer naquele... rapel, não? Aquele que vai no trilho, assim... não, aquele é... Tirolesa. Foi o máximo que eu consegui de chegar na aquele altura. bang jump, não é aquele que você pula? Não, também. isso aí tá maluco. Isso aí também não. Esse tem maiores riscos, né, de acidente, sim, né? Sim. Esse eu acho que não é uma boa alternativa, não. Não seria uma boa sugestão, ideia, não, né? Não. Pé no chão. Já pensou uma empresa chegar para desestressar os funcionários e começar a dar esse tipo de alternativa? Claro que alguns vão querer e outros não, mas pode ter muitos bons resultados. Ou vai acabar com metade do seu corpo, né? É verdade. É bom a gente sempre rir um pouquinho, né? Ir para essa área. Porque... Mas eu tenho certeza que trouxe muita experiência para você isso aí, né? Não, para mim, como eu disse, né? Eu pude... sair um pouquinho da caixinha e aplicar muito na minha vida profissional. Sim. Em cima de tudo isso, Cida, que a gente vem falando, né? A gente já observa que realmente o desenvolvimento humano é importante, fundamental. Não dá mais para ficar fora disso aí, né? Não dá. E claro também que a empresa tem que fazer isso aí com estudos para também aplicar de forma correta ali o seu desenvolvimento, né? Exatamente. E que isso traga resultados ali até mensuráveis, tá certo? Então, uma empresa que investe no desenvolvimento, né, que tem ali na sua cultura essa questão aí do desenvolvimento mesmo, você acredita que isso impacta aí, então, no dia a dia das pessoas, na produtividade? Antes de te responder, eu vou recortar 2 palavras que você falou, né? Estudos e... Esqueci qual foi a outra. Bom, não importa. Estudos. Quando a gente... tem 14 anos que eu pesquiso isso, né? Dentro da universidade, aplicando, com teorias da neurociência, teorias de educação somática, teorias da pedagogia. É um conjunto, porque o humano você não pode estudar sob um viés apenas, né? Pela medicina ou pela física. Você tem que reunir. Então, isso é importante. Quando a empresa vai contratar um trabalho desse, ela tem que tomar muito cuidado quem está conduzindo, né? Qual a formação, quais são as bases fundamentais, porque você pode até achar que está tratando, mas você pode estar prejudicando se você tiver um profissional, né, ineficiente, né?
Desculpa, Cláudio, pode repetir sua pergunta? Claro, claro. Se realmente essa questão do desenvolvimento humano se impacta na produtividade no dia a dia das pessoas ali. Bom, com certeza, né? Impacta totalmente. E a empresa, ela perde mais do que o próprio investimento, né? Se ela não fizer isso. Porque o impacto, qual é o impacto que a gente pode perceber, né? Primeiro, melhora os relacionamentos. A empresa acaba tendo melhores resultados, né? Ela economiza tempo. Não necessita de refazer trabalhos. Então, são questões que às vezes ficam assim no pequenininho. Sabe aquela despesa pequenininha de dentro de casa que você não percebe que o dinheiro está indo embora? É os 10 centavos de uma coisa. É isso. Ela vai perdendo de pequenininho em pequenininho e quando vai ver, não sabe o que perdeu, nem onde perdeu, onde foi que esse dinheiro foi gasto, onde foi. Né? Na verdade, é isso. Então, quando ela investe num trabalho, num programa de desenvolvimento humano, primeiro, o nosso, em específico, ele vai primeiro identificar. Então, nós temos uma equipe com psicólogos, né, que conforme... E as dinâmicas que são aplicadas, que sou eu quem faço, né, pelo menos as primeiras, eu vou fazer dinâmicas que as pessoas consigam colocar ali à vista do psicólogo ou do médico, de quem está acompanhando, algumas questões. Aí retornamos para esse profissional da psicologia, que ele é que tem esse olhar, ele vai dizer, olha, eu identifiquei que o Cláudio, ele não colabora, ou o Cláudio, ele se coloca demais a serviço dos outros, isso não está sendo bom. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver uma estratégia de jogos, sempre pelo corpo, tá? Jogos corporais, que é a minha formação, né? E com o conhecimento todo científico, e vai aplicar no coletivo ou puxando mais pelo individual, né? Vou citar um exemplo simples de um jogo que eu já realizei, sim. Né? Você tem uma trilha a percorrer, né? Cada um tem lá a sua trilha e você, antes do jogo, recebe umas cartas que podem ser fósforo, cabana, né? Comida, lanterna. Essa trilha é uma trilha de acampamento, digamos, né? E cada casa que você cair pode exigir de você você está na chuva, você precisa da cabana, né? E vai em determinado momento, você cai na chuva, mas não tem a cabana e a cabana está comigo. Você vai ter que negociar comigo. Só que eu estou antes da trilha que eu vou precisar da cabana. E se eu cair naquela casinha, né? O que eu faço? Então, será que eu posso ceder demais? Será que eu posso... E se eu não ceder... Quando eu precisar dele, como é que vai ser? Isso ressalta muito o trabalho em equipe, né? Que você, sozinho, você pode ser um grande um intelectual, uma inteligência fora do comum, mas empresa eu vivi uma situação muito engraçada. É mais de um, é verdade, doutor. Eu vivi uma situação muito engraçada nesse jogo, que eram 2 equipes, né, jogando. E aí o cara queria o relógio do outro, precisava. Só que o outro ia precisar não sei o quê. E a equipe dele, dá o relógio, porcaria, entrega o relógio para ele. Ele, não, o relógio eu não vou dar. Então, assim, até entre a equipe, eles não estavam se entendendo. Porque a equipe estava com a visão de que se ele desse o relógio, ia ser melhor mais à frente. Mas ele queria o relógio. Então, é muito legal, porque o que acontece com o lúdico, Cláudio? É um funcionamento diferente, é um outro lado do cérebro, né? O lúdico, ele funciona numa área funcional do encéfalo, não é nem no cérebro, que vai se comunicar com o sistema límbico dentro do cérebro, né? E não passa pela área da percepção, da cognição, né? De toda, né? Da razão. Então, o seu comportamento é diferente. Se eu tivesse uma equipe aqui, todo mundo sério, né? Falar assim, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou bater na mesa uma vez, quando eu bater na mesa uma vez, vocês levantam. Quando eu bater 2 vezes, vocês sentam. Você já vai começar... Antes de começar, todo mundo começa a abrir um sorrisinho. Isso significa que você já disponibilizou o seu corpo e a sua mente para entrar naquela brincadeira. Sim. Sendo uma brincadeira... Já quebrou ali, de repente, uma barreira Quebra. Sendo uma brincadeira fundamentada cientificamente, porque não é uma brincadeira qualquer. Eles não sabem,
Mas eu sei, Sim. Marcos sabe. Sim. Sendo essa brincadeira, você consegue atuar. E mesmo, por exemplo, eu não te conheço, mas não antipatizo com você. Te conheço. Você entra todo dia na empresa, dá bom dia, pega o seu café e sobe. Eu não te... É uma oportunidade das pessoas se conhecerem. Sim, sim. Porque também tem uma outra atividade, né? Que uma vez eu apliquei. Dois grupos dentro da empresa que não se davam. E aí, eu queria misturar esses grupos, mas como? Falei, bom, vou formar grupos e subgrupos. Levei, acho até que eu falei sobre isso em algum lugar, né? Eram 60 pessoas mais ou menos, levei 6 sabores de bala, 10 balas de cada sabor. E aí coloquei no centro e pedi que cada um pegasse a bala, mas não jogasse papel fora. E aí quando começou, né? Agora, quem é maçã? Aí todo mundo... As maçãs para lá, os morangos para lá. Eles começaram a se agrupar sem aquela coisa da panelinha, né? E aí começaram a trabalhar juntos. E tinham atividades, tarefas que eles precisavam se unir para resolver, para vencer dos outros grupos. E isso vai criando, assim, eu preciso dele agora. Se eu preciso dele, eu tenho que quebrar aquela antipatia que eu senti. Sim. Pode ser que isso acirre também, não vou dizer que não. Mas aí a pessoa do RH, ela vai poder, a gente vai indicar, ó, e ela vai poder trabalhar isso. Ou a gente continuar trabalhando, dependendo do tempo, né? Mas é isso, o programa ele vai ajudar a detectar os sintomas, né? Então, quer dizer, ele vai identificar de onde vêm os sintomas, na verdade, né? E vai trabalhar para, talvez, solucionar. Mas, no mínimo, a empresa entender o que está se passando com ela. Sim. Se tem alguém fora de lugar que está desequilibrando o grupo, porque tem isso, né? Às vezes tem uma pessoa que está desequilibrando o grupo. Eu fui fazer a minha unha, tinham 3 manicures juntas, que eu já acho que é a falha dessa loja, né? Botar todas as manicures juntas. E começou uma envenenando a outra. E daqui a pouco eu fui ver, a manicure estava me cuticulando a minha unha de uma maneira, eu falei, opa, eu não tenho nada a ver com isso. Que ficou... Então, assim, vai adoecendo, né? É aquela ditada, uma laranja podre apodrece o cesto. Adoecendo e não percebendo, né? Então, o seu método especial está baseado em três pilares, vamos dizer assim. É um fluxo, né? Na verdade, fluxo, fluxo de 3 segmentos. É o sentir, primeiro, perceber e agir, que é o funcionamento do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, a primeira unidade funcional dele é sensorial. É aquela que a criança nasce, né? É a unidade mais primária. Depois vai para o perceber, que é o entendimento, a linguagem, a cognição, e o agir, que é uma ação planejada. Então, a gente vai exatamente nesse percurso do movimento orgânico, digamos assim. Sim, faz todo sentido, né? E eu dentro dessa sua fala, até pensando em ano de Copa do Mundo, né? Que o futebol vai estar em evidência aí, é uma equipe. Sim. E um entende que precisa do outro, que é o que você bem falou aqui agora. Dentro de uma equipe não dá para atuar sozinho, até como você citou também em algum momento aí, não dá para trabalhar sozinho. São de pessoas. Sim. E o time de futebol é isso, né? Então você tem ali o zagueiro, o atacante, e entender que um depende do outro. Sim. Né? Então, ou seja, dentro da empresa tem que entender primeiro quais são o meu papel aqui dentro. Onde eu posso contribuir, o que o meu colega pode contribuir para mim. Exatamente. Não é isso? Agora, dentro desse contexto todo aí, ainda falando de relações humanas aí, né? Interrelacionamento entre pessoas e setores, enfim. A gente sabe da importância, então, da empresa de realmente investir no desenvolvimento. Isso já é fato, já ficou claro aqui pra gente. Sim. Tá certo? Agora, vocês acreditam também na questão da autorresponsabilidade de cada pessoa, de ser responsável, Sim, de realmente também participar daquele programa de desenvolvimento, os líderes apoiar também as pessoas a participarem? Sim, total, né? Primeiro os líderes, né? O nosso trabalho ele tem que estar afinado com o RH. Se o RH não tiver abertura, já começa uma questão. Aí tem que trabalhar o RH primeiro, né?
E que também é legal, tá? Botar o RH no jogo, porque senão eles ficam naquele lugar. Eu tô tudo bem e o problema é eles, né? Então, o legal é isso, né? E aí você falou assim, de cada um colaborar. Não é só o colaborar, é também saber até onde eu posso ir. Às vezes eu estou invadindo o seu espaço. Reconhecer os limites? Sim, porque eu posso estar invadindo o seu espaço. E com o corpo a gente aprende isso. A gente aprende. Tem um teórico que eu trabalho, eu gosto muito, que é o Rudolf Laban, né? Do século passado. E as teorias dele da dança que todo movimento nasce de um esforço. E o esforço tem suas categorias. Espaço é um deles. Aí ele tem o espaço que é o espaço externo e o espaço interno. Se eu não sei lidar com o meu corpo nesse espaço, como é que eu vou saber trabalhar com o espaço do outro? Né? Isso é uma coisa que a gente trabalha permanentemente no programa. O autorreconhecimento, aí vem essa coisa, né, que você perguntou, né? A responsabilidade, de quem é a responsabilidade do seu corpo? É minha ou é sua? Né? Então, quando você chega para mim e invade o meu espaço, não sou eu que tenho que te falar. É você que tem que saber. Né? Você está ultrapassando. E se torna invasivo. Isso é um dos maiores conflitos. Dividir mesa, né? Eu chego para lá, você empurra para cá, eu empurro para lá, você empurra para cá. É um conflito. Né? E aí começa daí. Né? Os pequenininhos detalhes começam daí e começa a falir. É movimento, né? Quem quer ter saúde tem que ter movimento. E nós temos uma grande crise hoje, a gente não se movimenta, né? Tudo sentado. Quem quer ter mobilidade e saúde tem que sair do... Se movimentar. Se movimentar, não importa qual tipo. Claro, se você for bem orientado, você vai ter melhores resultados. Sim, sim. Não adianta simplesmente, por exemplo, só fazer musculação. Você tem que também compensar com a parte aeróbica, né? A parte de mobilidade, você tem que mexer também as articulações para você poder ter mobilidade, porque senão você pode ser até forte, mas às vezes a sua mobilidade não é tão eficiente. Até para levantar de uma cama, do chão, você pode ter dificuldade. Então, o movimento ele tem várias finalidades. E a gente precisa compreender, porque o mundo está cada vez caminhando no sentido contrário, levando a gente à facilidade. E é o contrário que a gente tem que começar a pensar. Né? Para você ter saúde, tem que ir por essa área. Citando novamente o Rudolf Laban, né? Ele diz que pensamento é movimento. Né? Então, se você não se movimenta, seu pensamento fica estagnado, né? Pessoal, Cida, Dr. Marcos, uma pena, mas já estamos terminando aqui o programa. É só um assunto que dá para ficar o dia todo falando aqui, né? Com certeza. Mas eu quero agradecer realmente a participação de vocês aqui no programa. Aí vocês, poxa, são do Rio de Janeiro, né? Não, eu estou em São Paulo. Está em São Paulo, doutor Marcos? Eu sou carioca, mas a maior parte da minha vida profissional foi aqui e eu atualmente estou em São Paulo. E a Cida do Rio de Janeiro, né? Mas amo São Paulo, viu? Mas prontificou estar aqui para poder gravar o programa, claro, né? Então, certeza. Assim, fantástico, né? Mas deixe as considerações finais e reforce as redes sociais. Pode começar pelo doutor Marcos. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né? O seu convite, Cláudio. Do Fernando também, né? Já amigo de algum tempo, e dizer o seguinte, nós estamos sofrendo muitas transformações, o mundo realmente passando por diversas crises, mas eu acredito que toda crise ela pode gerar conhecimentos e levar a modificações da sua visão de mundo. E essa que nós estamos tentando trazer é uma visão um pouco diferente do que nós temos observado. Né? Claro que o custo eu vejo que não é nada demais, mas acredito que estamos aqui trazendo novos conhecimentos e que podemos, com certeza, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Maravilha. Reforça as suas redes sociais. Olha, o Instagram é Marco Fonseca, Marco Fonseca 1955. Maravilha, maravilha. Cida? Então, as minhas considerações são que, de fato, as empresas se atentem a isso, né? Para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, da própria empresa, das famílias que acabam
sendo atingidas por uma empresa que não que seja mais adoecida, né? É isso. Quem quiser saber mais, pode nos procurar pela rede social, né? A minha rede social é @cida_donato. Um N só e um T só. Tá? E obrigada, Cláudio. Obrigada à TV Com Brasil. Com Brasil TV. Com Brasil TV, né? Fernando Mauro, né? Que você citou aí, que é uma grande pessoa, né? Sim, um visionário. Fernando. Um visionário, A gente esteve aqui também com o Guga, foi muito bom. Obrigada a todos, o carinho dessa emissora que nos acolheu bastante. Muito, muito. Aqui a Maria, que está aqui nos auxiliando. Maria, O Neto, a equipe aqui é maravilhosa, né? Sim, sim. Realmente eles fazem a diferença aqui. Mais uma vez, gratidão, tá certo? E eu espero receber vocês novamente em outras Com certeza. ocasiões, É tá só certo? chamar. Quero novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, o RH Max Recrutamento com IA, a Novitar Restaurantes Empresariais e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais do LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.